Chegai-vos, seja bem-vindo ao Arquibancada, aqui na tela da Band, mais uma semana para falar com você, torcedor de Ceará, de Fortaleza, de Ferroviário, do nosso futebol. Uma semana bem movimentada, não muito boa para o Ceará, mas que algumas coisas aí podem movimentar direto o mercado da bola do Alvinegro de Paraguaçu. Tem também o Fortaleza que busca aí se reestruturar. Léo e Armando por aqui, sejam bem-vindos. Começar com você, como é que tá a expectativa para esse fim de semana, Léo? Cara, jogo difícil pro Ceará, né? Aquele jogo que a gente chama o jogo do e-mail, né? E não precisa nem ir, não desgasta o elenco. Jogo do e-mail. Eu sempre digo, o jogo do e-mail. Deixa o time aqui, não viaja. Mas fica aquelas coisas do imponderável do futebol. Acho que Fortaleza e Ceará tem histórico de confrontos desse tipo. Ceará mais. Fortaleza arrancar a vitória no Maracanã improvável. O Ceará também, aquele 1-0 clássico goleando de Carvalho no Maracanã contra um super Flamengo. Então resta ao torcedor do Ceará ter esperança. É um Ceará fragilizado pela ausência de peças e é uma fragilização causada realmente pelo momento, pela demora do departamento de futebol, mas eu acho que o campo precisa reagir. Acho que o Condé tem um pouco de parcela de culpa nesse momento, por precisar achar soluções, mas aí o torcedor acredita e mesmo no imponderável é buscar o Cruzeiro lá no Maracanã, ou no Mineirão. E aí, Armando, como é que tá a expectativa para a semana? Joga hoje contra o Bragantino Fortaleza. Carlos Henrique, Léo, cumprimentar você. De fato, Fortaleza tem aquela melhora, o treinador vem, chega, o Renato impõe ali sua filosofia e de repente o torcedor se anima, poxa, correu como nunca, mas não interessa mais postura, o Fortaleza precisa dos 3 pontos. Não há outro diálogo, não há outro motivo, não há outra coisa que motive, Fortaleza precisa ganhar. É papo de vitória, não interessa mais nada pra ninguém. E é isso que o Tricolor de Aço tem que fazer hoje. Vamos começar falando do Ceará na última quinta-feira. Foi quinta-feira a coletiva? Foi na última quinta-feira. Na última quinta-feira. Na última quinta-feira, o Ceará, a diretoria de futebol do Ceará concedeu uma entrevista coletiva pra falar algo, Léo, na minha opinião, que é algo que não precisava nem falar, né? O porquê não contratou. Vamos começar falando sobre isso? Porque você assistiu a entrevista coletiva do Haroldo e do Lucas. Cara, beleza, tiveram negócios que não vingaram ali e tal, mas você não trazer ninguém nessa janela também é algo que complicou toda a situação do Ceará agora, né, cara? Exatamente, e eu acho que o departamento de futebol está muito apegado ao seu próprio sucesso. Eu acho que no futebol isso muda muito rápido, né? O torcedor não lembra, diz assim, esses levantaram muito a bola desse departamento, mas foi um departamento que conseguiu acesso, conseguiu 2 títulos cearenses que o Ceará passou muito tempo sem ganhar do rival e um Fortaleza muito mais estruturado financeiramente, etc. Mas o futebol é hoje. E eu acho que eles repetiram muito isso na coletiva, que o futebol é hoje, que as justificativas de baixo de orçamento não podem servir como muletas, mas no futebol a gente sempre fala isso, né? O silêncio é ouro no futebol. Quando você não tem o que falar, é melhor não falar. Se a coletiva de ontem, eu já tinha falado isso mesmo antes dela acontecer, se a coletiva de quinta-feira, tivesse trazido as mesmas falas de sempre para justificativas de não vir contratação, ela já seria muito ruim diante da torcida, por essa impaciência de dizer mais do mesmo. Só que ela conseguiu ir além. Assim, algumas frases foram muito infelizes, em especial destacar que foram tentados 12 jogadores e os negócios caíram, etc. Então isso traz uma pressão muito grande para o departamento e eu acho que isso muda porque assim, não chegar ninguém, não existe justificativa. O próprio Mirassol, essa semana foi adversário do Ceará, trouxe o Chico da Costa, que é um jogador que era improvável que desse certo, um jogador com carreira pela Bolívia, no Cerro Porteño não conseguiu se destacar, mas que chegou e já resolveu 7 pontos diretamente para o Mirassol. Então assim, a chance disso acontecer é provável? Não, mas é mais improvável quando você não traz ninguém. Então, assim, o Ceará está sendo cobrado, precisa ser cobrado e eu acredito na percepção que movimentações acontecerão. E Armando, a gente fala dessa questão, beleza, os negócios caíram, mas o Ceará segue prejudicado, porque é impossível você manter o elenco do início do ano até o fim. Você tem que ter peça para repor. E isso o Ceará está vendo o prejuízo acontecer agora, né, cara? Exatamente. A janela, ela ocorre para isso. Para que a janela abre? Para todas as pessoas, todos os clubes se reforçarem. Então o intuito da janela é que os clubes possam repor as peças que estão faltando, suprir contusão, ausência, ou oxigenar, ou melhorar. E o Ceará precisava dessa melhora. Ele chegou ali no ápice, no máximo, Léo Condé fazendo o máximo que podia com suas peças. E aí, como o Léo foi muito feliz, tem um pronunciamento do presidente diante de uma pandemia, de um problema. Eu quero falar aqui do óbvio. Cara, você reúne uma galera, escreve, por quê? Porque o tema
tá todo mundo com raiva. O tema é muito perigoso. Então você se prepara para o pronunciamento, para a coletiva. O que foi feito ontem nos assustou de uma forma que parece que fez assim, vamos nós três ali falar com o pessoal ali. Pra calar a boca Mas de todo é mundo, justamente né? isso. De qualquer jeito. É quando você decide falar, a decisão é por falar, sem saber o que vai ser falado. Sem saber o que vai ser dito. E a chance de dar errado é muito grande. Exatamente, rapaz, deu um problema grande aqui. O prefeito vai, junta a sua equipe, anota certinho. Cara, fala isso, se prepara pra enfrentar o problema. Mostra um plano de ação. Um plano de ação. O Ceará, cara, assustou. Por quê? Porque a gente sabe que são pessoas preparadas. Por que assusta? Porque a gente sabe que ali não tem um bando de doidinho, não. Tem pessoa qualificada, tem pessoa preparada. Mas a coletiva, ela foi, de fato, um fiasco, né? Foi muito, assim, um impacto muito negativo. Não só pro torcedor, mas pra gente que consome futebol, que faz futebol. E tá aqui pra esclarecer e comentar tudo que ocorre no dia a dia. E antes dessa coletiva, pedi até pro Renatinho trocar a imagem, falou-se no nome do Vina. Bem antes, já havia se falado do nome do Vina, o desejo dele de querer vir. Só que na coletiva foi falado o nome dele, e aí? Como que vocês veem o Vina se encaixando nesse elenco do Ceará? De fato, é o cara que vai dar mais mobilidade, vai dar mais assertividade ali no último passo? Como é que você vê, Léo? Eu acho assim, que o cenário pro Vina acelerou por dois motivos. Eu acho que vi muito torcedor criticando, falando, era pra ter trazido antes, que aí ele se adaptava, mas antes era outra pedida salarial. Antes era um Vina esperando... É muito importante entender isso, tá? Exatamente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma ele coisa. reduziu a pedida salarial. Ele achava que ia ter um mercado abrindo para ele no Brasil e não teve, assim como o Ceará achou que ia ter peças mais no mercado disponíveis. Então o Vina, se fala numa redução de 50% da pedida inicial, então a gente especula em torno de R$200 mil, o que é um valor justo pelo Vina, o que é um valor justo em termos de arriscar dentro desse mercado escasso para ter um jogador que, você tendo um Vina com a dinâmica que ele pode dar em 30 minutos, 25 minutos para ser um complemento ao Mugni, ou até um revezamento mesmo com o Mugni em certas situações de jogo, eu acho que é interessante para o Ceará. Eu acho que nos termos pedidos inicialmente, para mim era inviável, era impensável, porque o Vina vindo inviabilizaria a vinda de outras peças que chegariam realmente para resolver. Eu acho que o Vina, pelo contexto de muito tempo fora na Arábia, pelo contexto de a intensidade, que ele nunca foi um cara muito intenso, você tem o Vina 3 anos depois do seu auge, mas pela situação que veio, pelo contexto de mercado e pela pressão, eu acho que é um bom negócio para as duas partes. E Armando, o Vina, ele tem essa identificação com o Ceará, o que faz toda a diferença, tanto numa negociação quanto dentro de campo para ele também, né, cara? Exatamente. Existe a resistência principalmente pelo lado polêmico. Um cara muito polêmico, parte negativa. Parte positiva, um cara que gosta da responsabilidade. Um cara que gosta de dizer, me dá a bola, me dá pra mim. Tá com medo de jogar? Me dá que eu vou. Me dá que aqui eu me identifico, aqui eu tô em casa, aqui é o meu recreio. Se vocês estão nervosos, eu não tô. Então, por um lado, a polêmica, por outro, essa necessidade de protagonismo que pode ser muito positivo pro Ceará nesse momento. Quanto ao idade, tá numa liga que não oferece tanta intensidade, é um cara muito inteligente. Falando de Vina, tecnicamente dentro de campo, é um cara, Léo, que acelera o passe, ele não tem a velocidade nele, mas é extremamente inteligente para fazer a bola andar de primeira, para não dar 5 toques na bola. E na caravana a gente falava isso essa semana aqui, na transmissão, exatamente. Que era o que faltava ao Ceará. Isso, não é pragmático, não é... não, cara que já tá de cabeça erguida, já faz aquele meia moda antiga. Então, assim, são muitas variáveis, muitos ingredientes pra gente estar cravando. Tem a parte da polêmica, não é de grupo, não vamos aqui querer mascarar nada, não é um cara de grupo, mas com as qualidades técnicas que possui e sempre possuiu, pode sim ser útil ao Ceará. A gente viu, Léo e Armando, naquela queda do Ceará, que o Vina ficou, jogou um pedaço do estadual, não rendeu o esperado. Naquele momento era melhor ele sair. Vocês acham que existe a possibilidade dele voltar melhor do que o que ele saiu, assim, tipo, de agregar nesse elenco do Ceará? Porque muitos torcedores ficam com medo. Putz, o Vina saiu daqui não jogando nada. Foi até por isso que ele foi negociado. Será que ele volta com esse mesmo empenho dele? Será que ele volta querendo jogar? Como é que vocês enxergam esse cenário pro jogador? No mesmo nível do que ele saiu daqui, eu acho improvável. Assim, é um jogador mais velho, é um jogador que vem num nível de exigência mais baixo. Mas eu acho que ele agrega pelo contexto, pelo que o Ceará necessita. Eu sempre falava isso, eu não era contra a vinda do Vina, eu era contra a vinda do Vina nas condições financeiras daquele momento. O Vina, em um reajuste financeiro atual,
para mim o cenário ideal era o Vina chegando em dezembro, fazendo uma pré-temporada, tendo o estadual para entender e se aclimatar, para ajudar durante a temporada, durante o Brasileiro, que é o grande foco do Ceará. Ele chegando em meio à temporada, eu acho que essa adaptação tende a ser bem mais sofrida. Mas dentro da linha de pensamento do Armando, o Ceará que precisa de verticalidade, o Vina entrega tudo isso. E para ser vertical, ele basta ter a inteligência que ele tem. Ele não precisa correr. Muito inteligente. Então, assim, correr. O Vina é um cara vertical ao ponto de, quando ele não consegue buscar o passe, ele dificilmente toca de lado. Ele busca um arremate, ele busca uma infiltração, ele busca uma elevação. Ele é um cara muito inteligente. Eu acho que isso vai ser muito importante pro Ceará. Para encerrar esse primeiro bloco, o Ceará volta a campo amanhã contra o Cruzeiro, um dos grandes nomes desse Campeonato Brasileiro. E aí é aquela história, né? Vem de uma sequência negativa e o Cruzeiro vem ser uma grande pedreira, né, Armando? Jogo dificílimo, gostei aí do termo jogo do e-mail. De fato é o jogo do e-mail porque não precisa viajar. Aquela questão que a gente brinca também, manda o sub-13. Por quê? Porque ninguém vai cansar. Perdido por perdido, perde o sub-13 e tá tudo bem. Perde o sub-13, as crianças vão ficar mortas de feliz e ninguém cansa. Só que o fato é, dentro desse contexto, a gente tem também a falta de pressão. Ou seja, os 3 pontos, não perder o jogo já está no script. Ou seja, o Ceará entra muito leve. E o Ceará, como o Léo já disse, Fortaleza fez algumas vezes, eu acho que na minha memória o Ceará fez o dobro. O Ceará gosta muito de fazer isso, de no imponderável. Inclusive eu já perdi a aposta, viu, contra o Jorge Jesus. Não, hoje tem nem perigo. E aí o Flamengo, o super Flamengo de todos os tempos, perdendo para o Ceará dentro do Maracanã. Então é um jogo que pode trazer isso de positivo, mas a gente está aqui de forma muito racional, sabendo que o normal é a derrota. E, Léo, queria que você falasse desse adversário, que tem Gabigol, tem um time bem para frente, né? E aí pode ser um grande desafio para o Ceará enfrentar o Cruzeiro fora de casa. O Cruzeiro vem de uma sequência que é a maior sequência invicta entre as SAFs, né? Uma das maiores sequências invictas da história. Assim, é um time dificilmente perde, dificilmente cede espaço. É um time que faz muitos gols e jogar em Belo Horizonte pro Cruzeiro é um trunfo muito grande. Mas a gente puxa pro outro lado, falando do Ceará, que é um jogo grande, é um jogo onde o jogador se empenha mais. É um jogo que o jogador gosta de jogar porque derrubar aquele gigante. E é um Ceará reativo que vai precisar jogar. E é um Ceará sem pressão. Isso. Porque assim, a derrota é o resultado até certo ponto óbvio, né? Então assim, e até certo ponto, se você perder competindo e jogando bem, nesse contexto do Ceará é interessante, entendeu? Então a gente tem vários recortes que dessa forma são positivos para o Ceará. É isso, vamos aguardar como é que o Ceará vai se comportar nesse duelo. E, obviamente, torcer para que venha uma vitória aqui pro nosso estado, para a gente conseguir aí imaginar o Ceará saindo dessa sequência negativa de jogos. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente fala sobre Fortaleza, dessa chegada do Renato Paiva, ainda está no começo desse mandato dele, digamos assim, e o que esperar desse jogo de hoje contra o Bragantino. A gente volta já. De volta com a Arquibancada, agora para falar de um duelo extremamente importante, óbvio que a gente vai desmiuçar um pouco esse duelo, que acontece hoje, Fortaleza e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Armando e Léo estão por aqui, continuam comigo, porque esse jogo, meus amigos, vai dizer muito do que foi esse início de trabalho do Renato Paiva, né? Teve aquele primeiro jogo na pedreira e tudo mais, mas agora ele teve um pouquinho mais de tempo para trabalhar, recebeu esse calor do torcedor. E aí, Armando, pode ser que a gente tenha um time mais a cara do Renato Paiva, ou você acha que ainda não é tempo de fazer tantas mudanças? Ele já chegou, né? Como a gente tinha comentado aqui, treinador que chega, ele não mexe muito. E ele fez isso, manteve ali o esqueleto, né? A espinha dorsal do Fortaleza, não mexeu muito. E aí, durante o jogo, ele vai fazendo as substituições, colocando as contratações para jogar e fazendo a sua análise pessoal daquilo que cada um pode render, né? Mais importante nisso tudo é ver aquela filosofia passada do Vojvoda que parecia impossível, né? Ninguém imaginava a demissão. E aí o torcedor estranha. Caraca, o Breno não foi substituído aos 15. O cara jogou o jogo. Como assim ele jogou o jogo? Porque era tudo muito previsível, o Vojvoda, né, cara? Isso, tudo muito previsível. E aí você sair
dessas cartas marcadas e começar a ver variações, isso é muito bom. Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que o Renato tem variações e o Vojvoda não. Não, é o costume de um trabalho longevo de 4 anos que você acaba conhecendo demais o que é que vai ocorrer com o treinador e quais são ali as formas de mexer. Espero um Fortaleza mais imponente, espero um Fortaleza que exerça esse mando, que vá para cima, que busque aqui veio a campo e, claro, outra coisa não interessa, apenas os 3 pontos, Fortaleza tentar sair aí dessa zona, tentar ali botar um pezinho ali mais próximo e, claro, trazer o torcedor para o seu lado e principalmente o elenco ganhar confiança. Acho que o principal é vitória, confiança do elenco e, claro, no comando aí do Renato acreditar na sua filosofia de trabalho. Ô Léo, e a gente consegue ver no time do Renato esse desejo, no time não, no que o Renato põe em campo, esse desejo de trazer o Fortaleza de volta para os trilhos, né? Agora ele conheceu o torcedor de perto, teve o primeiro jogo, tem agora esse treino aberto que teve ontem lá no PC. O quanto isso faz a diferença para um treinador que está chegando, está iniciando o trabalho nesse meio de temporada? Eu acho assim, muito na linha de pensamento que o Armando trouxe. Eu acho que não é comparar a qualidade como treinadores, porque eu sou muito tranquilo em falar que o Vojvoda é muito mais treinador do que o Renato Paiva. Eu também. Só que às vezes você tem um baita cozinheiro na sua casa, só que vai encher sua barriga é feijão com arroz. E eu acho que o Renato Paiva traz justamente isso que o Armando... O homem tá com as metáforas. É, justamente isso. Eu ainda tô aqui no Tá muito vendo? mais treinador. Você pega às vezes um jogador, um treinador que vem e faz o básico, que o Vojvoda não fazia, o básico, manter o time, substituições lógicas, jogadores relacionados E é normal dentro de 4 anos de trabalho Exatamente. que isso venha acontecer. Exatamente, é você botar um jogador e o cara é titular, no outro nem é relacionado, e de repente você resgata o Diogo Barbosa. Acho que quando você pega, ó, esse cara não tá legal, afasta. Esse cara aqui tá bem, eu vou dar uma chance pra ele. Esse cara que nunca teve chance, bota ele aqui, eu vou apostar um pouco nele. Eu acho que o Renato Paiva, dentro do seu pragmatismo e da sua simplicidade, ele traz pro Fortaleza essa segunda opção. É quando você não se imagina mais sem a filosofia do Vojvoda, às vezes é interessante alguém chegar fazendo diferente. Às vezes o diferente é mais simples, mas funciona. Traz um ambiente novo. Acho que o Fortaleza demonstrou muita vontade contra o Bahia. Eu acho que isso pode funcionar. É um adversário complicado, mas a gente mais uma vez está falando sobre aquela questão de estancar a sangria. É parar de ser passivo, é ser combativo, conseguir competir e de repente até perder, mas de uma forma com uma melhor imposição em campo. São interessantes para Fortaleza nesse momento. E o Renato, ele tem esse perfil, assim, pelo menos nesse primeiro jogo, né? Ele deu uma cara bem parecida com a do Vojvoda, mas uma coisa que eu notei é que o Vojvoda, como a gente falou aqui no início, ele era muito previsível. Você sabia que ele ia tirar jogador tal, botar jogador tal, no tempo tal, na hora tal, do jeito que fosse. Mas o Renato, ele, ao meu ver, ele tem que mudar um pouco essa mística aí para que os adversários comecem a se surpreender com Fortaleza, né, cara? Exatamente. Não só variações, como principalmente botar as contratações para jogar. Colocar as contratações para jogar, eu vi muita gente dizer, o Barreiro vai ser titular, Moreira vai ser titular. Não, não é isso. É ver e dar minutagem ao cara pro cara responder ou não. Ou não. O que não dá, cara... O cara chegar e ficar um mês sem jogar. Fazia. O cara chegar e ficar um mês sem jogar. Rodrigo. É um absurdo. Por quê? Porque o cara veio, bota na arena. Vai pro game, irmão. Pra quê? Me diz se tu me responde. Me diz se tu vai suprir minha necessidade ou não. Então que a gente não tá fazendo aqui uma defesa de... vai dar certo. Não é isso. Mas vamos fazer o teste. Vamos experimentar. Experimentar e constatar. Mas não botar o cara. Então, como... O Léo disse, uma boa dose de normalidade tá agora dentro do Fortaleza, de simplicidade, e isso é muito bom. Isso é muito bom porque muda esse escopo, muda o ambiente, os atletas começam a se interessar, a querer mostrar, a querer buscar o seu espaço, e claro, a vitória precisa vir, eu vou sempre falar isso. Fortaleza precisa vencer hoje. Aí eu vou diferir um pouquinho do Léo. Não basta jogar bem, não. Tem que ganhar. Por quê? Porque 10 jogos, cara, é muito. Tem que ganhar. E isso já está na responsabilidade do novo comando. E se a gente falar dessas mudanças, já começaram a acontecer. Davi Luiz recebeu uma proposta. Muito provavelmente vai deixar o Fortaleza. Não teve aquele espaço que todo mundo esperava. Mas deve definir o futuro essa semana para essa proposta do time do Chipre. Léo, é um jogador que faz falta, na tua opinião? Eu não sinto falta dele como torcedor. Nenhuma. E assim... Um jogador com contrato alto, com contrato longo e com idade alta. Se surgir para ele uma negociação que consiga desonerar o Fortaleza dessa obrigação contratual e tirar mais
esse peso do elenco, esse peso financeiro do elenco, o Fortaleza pode considerar uma contratação, pode considerar ganhar numa Mega Sena. E é um jogador pesado para você ter no elenco sem ajudar. É um jogador pesado, ele deveria vir como referência. Então, assim, se essa negociação se concretizar, para o Fortaleza é um nível de contratação de alto nível. O que é que você acha, Armando, do Davi Luiz, dessa possível saída? Cara, eu falei que até nos bastidores que achava que pro Chipre ele não iria, por alguns amigos em comum, o local era muito importante para ele. Depois eu vi que o treinador é um ex-comandante dele, de Paris Saint-Germain, então talvez isso mude um pouquinho o cenário. Mas quando ele veio para Fortaleza, ele avaliou muito o local. Sim. Por quê? Porque pelo momento de carreira, dinheiro, cara, não é mais um problema. A prioridade para ele, não é o determinante. E a proposta é 2 vezes, cara, não é. Geralmente o destino é MLS. Isso, exatamente, que dá um conforto. Tô em Orlando, tô em Miami, tô nos Estados Unidos, beleza. Mas não é o caso. Só que depois eu li que o treinador é amigo. Eu não sei, não tenho essa informação, qual o grau de amizade dos dois. Talvez isso mude um pouquinho o game dessa contratação. Gosto dele no Fortaleza, queria torcer um pouquinho mais para ver. Eu também. Para vê-lo diante do Renato Paiva, ver se isso mudava ou não. Confesso que torço por isso, gosto dele como atleta. Porém, contudo, entretanto, eu vejo a fala do Léo como muito oportuna, cara. Por quê? Porque, infelizmente, a gente gostando, a gente torcendo, não deu certo, isso é fato. Não tem como chegar aqui e fazer uma tese, uma defesa de que ele deu certo. Não deu. Não é que também não sou daqueles que, toda vida que entra em campo ele perde. Beleza, quando o Tinga dá o gol. Beleza, quando o Zé Welles deu o gol contra o Vitória. Nada a ver com ele. Nada a ver. Aquela manchete do Ele é bem seguro, Isso, né? É o tipo da informação que o torcedor, cara, ele se apega. Mas é ridículo. E joga contra. É ridículo. Superstição que chama. Superstição total. É dizer, olha, o Carlos Henrique, o programa foi horrível. Beleza, foi o Armando que derrubou a mesa e o microfone. O que é que o Carlos Henrique teve a ver? Nada, cara. Então, assim, torço muito para que se ele fique, ele venha dar certo diante de um novo comando. E se sair, aí já é um problema diretivo, que o Léo também foi perfeito. Tempo de contrato altíssimo e idade avançada. Então isso aqui já não é culpa do atleta, é culpa de quem fez. Também é uma boa pedida para o clube tricolor. Pessoal, jogo hoje contra o Red Bull Bragantino, dentro de casa. Você estava falando que é um grande adversário e é um adversário que tem que ter muita atenção, principalmente quando o Fortaleza vem numa fase. A tendência é que tudo dê errado, né? Então tem que ter uma atenção redobrada contra esse adversário. Como é que você vê o Red Bull? O Red Bull, ele consegue também ir muito bem fora de casa, né? Tem resultados interessantes fora de casa. É um time que não ocupa a primeira parte da tabela à toa. E era um time que não se esperava que nesse momento do campeonato ele estivesse brigando, batendo de frente lá. Essa semana mesmo fez 1-0 ali no Flamengo, levou a virada no final. Bem durinho. Bem duro, assim. O Ceará sofreu isso na primeira rodada, mas era um outro momento, era um outro Red Bull. Então eu acho um adversário dificílimo, um adversário que tem muita imposição pelas pontas. O Fortaleza vai ter muita dificuldade nisso. Eu acho que principalmente o Renato Paiva vai ter que ser uma das facetas muito recentes do Renato Paiva, né? Que eu acho que aquele jogo contra o PSG criou uma falsa imagem que ele é um bom montador de defesa. Na verdade ele não é, mas ele é um cara inteligente para ler o jogo de forma crítica. Então eu acho que amanhã é o dia dele conseguir proteger antes de fazer seu time sair com inteligência. Como é que você vê esse adversário do Fortaleza de hoje? É legal isso, né? O Bragantino, o pessoal fala muito, a gente comentou aqui no off aqui com o Léo, sobre o Mirassol, né? O Bragantino o Fortaleza Ceará tem que se espelhar no Bragantino. Não, queridão, lá não tem o componente, o ingrediente pressão. E isso muda tudo. Talvez o Bragantino aqui não desse certo. Talvez a Red Bull aqui fosse expulsa a paulada, porque lá não tem a pressão. E essa ausência de pressão faz muito bem ao trabalho. Você vê sempre o Bragantino figurando ali no G4, sempre brigando na parte de cima da tabela. Por quê? Porque é uma empresa que não tem ninguém batendo na porta, esculhambando o CEO, nem o treinador, nem correndo atrás de ninguém em shopping. Não tem torcida? Não tem torcida. Então as coisas costumam dar certo e as variáveis são testadas e experimentadas e costumam dar. Já voltando a falar de Renato Paiva, é engraçado que eu vejo como uma grande promessa que falta vingar. Então, um cara que vem de uma escola muito boa, é um cara que tem ideias geniais durante o jogo, né? Isso que o Léo falou. Inteligente. Sabe ler o jogo e tem coragem para mexer, tem coragem para fazer, tem boas soluções dentro da partida, isso é genial, mas precisa provar para ele mesmo. Então, eu acho que esse trabalho de Fortaleza casa muito com ele, né? Já falando de casamento, a esposa dele disse que sonhava, que queria. Então, assim, ele precisa aproveitar o momento para fazer isso, fazer com que a carreira dele tenha um grande feito e tirar o Fortaleza dessa situação nesse momento, com certeza será um grande feito. Para encerrar, pessoal, torcedor pode ser o diferencial nesse momento ou não? Promoçãozinha, né? Pesada. Promoção.
Acho que o torcedor... Eu queria ver o torcedor cearense, tanto Ceará e Fortaleza, sendo chamado também e privilegiado em momentos bons. Sim. Com jogo bom, com o jogo time bem, tem uma promoção de ingresso. Geralmente o torcedor é chamado no sufoco. Mas eu não gosto disso porque na hora boa é a hora do clube ganhar dinheiro também. E dá uma moralzinha pro torcedor, né? É. Mas é importante, assim, a gente deve ter boa ótica, mas tem que... deve ter um público interessante e o torcedor precisa ser, nesse momento, um catalisador de coisas boas. Eu acho que a torcida do Fortaleza precisa entender isso e eu acho que essa virada de página do Vojvoda vai trazer essa importância do Fortaleza parar de focar em uma solução única, em um cara muito bom, em um salvador, em uma solução e focar na importância que ela tem pro time. E aí, Armando, o que é que você pensa? É basicamente isso, né? O torcedor ir, o torcedor apoiar. Claro que o que a gente fala aqui, que é o ideal, é totalmente fora da realidade. Foi 0x0, foi 1x0 pro intervalo, aí volta aquele clima pior do mundo. Mas isso é futebol, cara, é futebol. Quem tem medo disso, não entre, não vá participar de futebol. Então Fortaleza precisa buscar, precisa acreditar. E a sua torcida, mais do que nunca, precisa arrancar o clube dessa situação de rebaixamento. É isso, lembrando que esse jogo tem transmissão hoje da Caravana Esportiva. A gente entra no ar uns 15 minutinhos antes para trazer para você. Léo Fontinelli vai estar aqui fazendo esses comentários. Esculhambando. Não, esculhambando. Não é esculhambar, não. Só Love. Só Mr. só Pai. o quê? Só Love, Mr. Pai. Tá. Mr. Pai, é loucura. Mas ele vai estar aqui, convido você, vai no nosso YouTube, tá vendo aqui pelo YouTube, vai lá, já bota o sininho das notificações para acompanhar esse jogo. Falta 1 minuto para encerrar o programa. Vamos falar de placar? O que é que você espera Dos dois? dos dois, tanto de Fortaleza e Bragantino quanto de Ceará e Cruzeiro? 2x1 Fortaleza. Justifique sua resposta. Jogo difícil, jogo amarrado. Bragantino é muito bom, é uma equipe que compete. Eu acho que é um jogo de trocação. Mas vou torcer aí pela efetividade, pra bola entrar do nosso lado. 2x1 Fortaleza. E o Ceará? Macho, lá, vou de 2x0 Cruzeiro. Vou ligar o secador Nossa hoje. senhora. E aí, Léo, o que é que você espera? Fala um pouquinho do placar, cara. 1x1, Castelão. 1x1, você acha que dá empate? 1x1, acho. Jogo igual, jogo igual. É um bom palpite. 1x1 e Cruzeiro 2x0 do Armando também. 2x0, você acha que o Cruzeiro, Ceará perde lá? Perde. Qual o peso da derrota do Ceará pro Cruzeiro lá? Pesado pelo acúmulo. Sim. Não pelo Diante jogo em do si, cenário. né? Esse jogo tá dentro de um cenário, mas o acúmulo é pesado pro Alvinegro. O Renato disse, pesado sou eu. Homem, não venha com isso não, você não quer tirar a televisão do ar não, pelo amor de Deus. Mas é isso, vamos chegando ao fim do nosso Arquibancada, lembrando que hoje à noite tem transmissão da Caravana Esportiva, vamos trazer aí todas as informações, Levi Medeiros na narração, Alisson Oliveira nas reportagens e Léo Fontinelli nos comentários de mais esse jogo pelo Campeonato Brasileiro, claro que a gente vai acompanhar tudo por aqui. Um abraço, até semana que vem, até lá, valeu.